Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Inglaterra. E boa noite, Austrália. Hoje, de novo, estamos na Austrália. Vamos voltar com Deborah Stephanie Murray. Ela que prometeu que voltaria para contar tudo pra gente sobre o caso do serial killer que foi pego, gente. Um cold case desde os anos 90 que estava rolando essa investigação e finalmente, recentemente, pegaram esse serial killer. Então ela vai contar tudo pra gente. Ela que mora na Austrália, ela é de Santo André, mora na Austrália e tá lá já há muitos anos e trabalha na polícia de lá. Olha que chique, jornalista trabalhando na polícia da Austrália Ocidental. Vamos esperar um pouquinho ela chegar. Olá para quem já tá entrando. Oi, tia Nilza, tudo bem? Direto do Nordeste do Brasil, que delícia. Como é que tá o inverno aí? Muito frio? Porque agora, né, finalmente o nosso verão tá chegando, tá vindo, acho que pra ficar. Não posso falar isso, porque se eu falo isso, ele vai embora. Olá, a Débora já chegou, vamos colocá-la aqui na live. E eu tô muito feliz de poder falar com ela de novo. Que máximo, que muito legal. Vamos só esperar um pouquinho que ela tá conectando aí. Olá, Débora! Tudo bem? Bem. Você voltou, prometeu, promessa dívida. Eu voltei. Muito obrigada por me receber de volta. Obrigada a você por vir de volta, despender do seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, mas é muito legal ter você aqui com a gente, viu? Muito bom. Prazer é todo meu. Ai, que gostoso. Então, deixa eu te apresentar mais uma vez. Quem não estava aqui na outra live, gente, depois vocês vão lá de novo no meu IGTV, que a primeira parte está lá gravada. Ela veio aqui faz, acho que 3 semanas. E a gente conseguiu essa live para hoje, porque é assim, né, gente? Pensa, a vida da gente é corrida, ocupada, ainda mais que tem o fuso horário da Austrália. Por isso nós estamos aqui live mais cedo. Aqui o pessoal está acostumado a estar no canal um pouco mais tarde. O pessoal do Brasil está bem de manhã. Quer dizer, 10 horas acho que já deu para acordar aí, né, pessoal, no Brasil? Mas está friozinho, hemisfério sul tá friozinho, mas eu tava vendo hoje, Débora, que as nossas temperaturas estão muito parecidas, Inglaterra com a Austrália. E cada uma tá muito frio. Não, mas hoje tá muito frio aqui. Qual que é o clima aí de vocês? Vocês então, estão hoje... no verão, pô. Não pode estar frio. É, mas 19 graus é verão. Apesar que agora tá quente aqui fora, dá para ver o sol. Eu tô me sentindo um pouco assim, abafada aqui. Esse é mas o verão da Inglaterra. O verão da Inglaterra devia ter vergonha na cara, esse verão da Inglaterra. Verão britânico, vocês... Não deveria chamar de verão. Devia chamar de fajuto. Verão fajuto. Exatamente. Mas é igual tipo ao inverno. Outono. Vai aí, hemisfério sul, Austrália também, vocês têm inverno fajuto, vai. Tá, você falou que tá muito Inverno frio aí, fajuto. mas sei lá, esse muito frio aí, não sei não. Não, fica muito frio de manhã, mas à tarde já dá uma amenizada. Olha que desespero ver um comentário. É festa de clima, né? O Brasil, meu Deus. O Rio olha aqui, a minha tia falando que lá no Recife tá 26 graus. Não dá desespero ver uma pessoa falar que no inverno tá 26 graus? Tá mais quente que aqui. Ai, gente, muito bom ter vocês aqui, viu? Bom, para quem não lembra da Débora, eu vou fazer uma breve apresentação dela. E a gente já vai direto pro papo, que hoje o negócio vai esquentar aqui. Ela nasceu lá em Santo André, em São Paulo, mas já está em Perth, na Austrália, que é o lado ocidental. Então é totalmente diferente lá de Canberra. Deixa eu ver se eu voltei. Voltou? Aí. Não sei, Voltou voltei. Cadê? Voltou. Voltei? Tô vendo você. Tá parado? O que tá acontecendo? Tá dando tilt aí. Tá dando pane. Pra mim aqui tá parado. Faz tempo que eu não ouço essa palavra. O quê? O tilt? É. Faz tempo que eu não ouço tilt. Ah, menina, eu e minhas palavras. Mas enfim, eu acho que vou voltar só um pouquinho porque deu um tilt. E aí, a gente não sei se vocês ouviram bem aí, tá? Então, ela tá ali morando em Perth, na Austrália, que é na Austrália Ocidental, ou seja, na mão esquerda de vocês, o lado esquerdo. E é totalmente diferente lá, quando a gente vê em Sydney, que
não é a capital, mas Canberra é a capital, mas tudo para aquele lado é o lado leste. Então a gente está acostumado a saber mais notícias que, né? É o mais comum, famoso. A gente vê lá a passagem do ano, né? Quando chega lá na Austrália, muito mais na frente, a virada do ano sempre chega lá primeiro, né? Mas enfim. E ela está ali na Austrália Ocidental, trabalhando como jornalista, porque ela é formada em jornalismo, tem pós-graduação em jornalismo internacional, e ela é uma disclosure officer, que está na área só de homicídios, exclusivamente, pela Polícia do Estado da Austrália Ocidental. Então, qual que é o trabalho dela? Ela que organiza toda a evidência que vai para a promotoria, no caso, para aquela ação judicial que vai defender lá o acusado. Então, ela tá essa coisa aí bem interessante. Ela é casada com um australiano, está trabalhando integral pela polícia e é mãe de 2 crianças muito lindas, inclusive a menina dela também chama Sofia. Ou seja, nós duas temos bom gosto em escolher o nome para as nossas meninas. Apesar que o nome do seu menino também é lindo. Mas então, e na última live ela contou pra gente... Esqueceu o nosso cachorro também. A gente também tem a nossa Velma, a nossa Glen Town. Não tem problema. Ela tá dormindo aqui, ó. Dá pra vocês verem ela daqui, ó. Ela é o gato dos cachorros. Ela dorme o tempo inteiro. Mas é a Velma. Na verdade, olha, a gente acha que é Scooby-Doo. A gente, na verdade, a gente resgatou ela. E ela já tinha esse nome quando a gente resgatou ela. Então, falou, não vamos mudar o nome. Mas talvez tenha sido do Scooby-Doo. Deve ser, né? A Velma é do Scooby-Doo, né? Pode ser. Que fofa a sua Velma. Bom, gente, aí só para resumir um pouquinho, antes dela já entrar no nosso cold case aí, na última live ela contou pra gente como que é a vida na Austrália em geral, contou como que foi nessa fase do Covid-19, também falou um pouco sobre como a Austrália tem se recuperado financeiramente, e aí ela começou a contar desse caso serial killer, e aí um monte de gente estava participando, fazendo perguntas, e ela contando de tudo ali, uma gracinha, né? Ela com uma boa vontade, e aí não conseguiu ter tempo de terminar sobre o killer. Ela falou, não, então eu volto e conto com mais detalhes, porque eu sei que as pessoas gostam de saber dessas coisas, e até interessante, porque no nosso canal aqui a gente não teve um assunto assim, desse nível, muito legal. Então, gente, nosso assunto vai girar em torno disso, mas se vocês também quiserem fazer perguntas aí sobre a Austrália em geral, lá pro final, dando tempo, Débora responde. Combinado? Débora, num lugar que o seu rosto aparece melhor? Ou você vai contar uma coisa mais sombria, assim? Tá um pouco escuro, eu tô te achando um pouco escura, não tá? É que meu cachorro estava dormindo, eu falei, vou dar um pouquinho de espaço pro meu cachorro. Mas isso. Melhor agora? Se não for te atrapalhar aí, eu sei, já tá tarde aí. Tá tranquilo. Gente, é muito louco saber isso, né? Brasil, 10 horas da manhã, aqui 4 horas da tarde, aí 9 horas da noite, pensa. Nossa, é a festa então, do horário. Vamos pensar assim nesse cold aí. Então, conta pra gente quem foi esse cara, a festa do fuso horário. Conta pra gente quem foi esse cara, o que ele fez. Porque serial killer a gente já sabe, é um assassino em série. Então, o cara não mata só uma pessoa. Ele mata várias. Geralmente é parecido, né? Um crime é parecido com outro. Conta mais. Você tem um nome que já sabe que tá ali dentro, que deve até conhecer um pouquinho sobre a mente de um serial killer. Sim, na verdade, sim. Você tem na verdade, até uma palavra em latim que se chama modus operandi, né? Então, normalmente um serial killer tem Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá ruim a transmissão? Deixa eu ver. Eu tô no meu 4G porque às vezes até a minha internet aqui na Austrália não é muito boa. Engraçado isso, não é o melhor. Jura? É meio ruim. A internet do Brasil é sempre melhor. Eu não sei se é a região, mas aqui é sempre mais complicado. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, agora voltou, tá perfeito. Então, você comentou realmente de uma forma de um padrão
que um serial killer tem de matar. E, na verdade, é isso. A gente tem uma palavra em latim que se chama modus operandi, que é uma regra, né? Que, normalmente, um serial killer tem uma mesma forma de atacar a vítima. Simplesmente porque funciona, é uma forma eficiente e normalmente eles aprimoram a técnica, mas continua tendo o mesmo estilo. Normalmente, assim, mais você descobre de serial killer, você descobre que alguns são mais que podem fazer de uma forma diferente. Mas esse crime em si, na verdade, esses assassinatos aconteceram no final da década dos anos 90. Então, já faz um tempo que essa investigação continua e ainda continua porque todo caso, na verdade, está em julgamento no momento, então ainda não tem uma palavra final do juiz. Mas só voltando, esse serial killer, na verdade, o que nós sabemos, oficialmente assassinou 3 mulheres, 3 meninas, todas muito jovens, na verdade, e aconteceu no final da década dos anos 90. Então, a primeira vítima foi em 96, a segunda vítima em 97 e a terceira em 98. E, na verdade, essa foi uma das investigações mais caras da Austrália, até por causa do tempo que está sendo investigado. Então, o início da investigação se chama uma operação chamada Macro, e para você ter uma ideia, desde 1996, uma investigação ocorre. E só em 2006, então já são 2016, a gente conseguiu realmente, por forma de de evidência forensic, a gente conseguiu... Forense, a gente fala em português. Forense, exatamente, desculpa, forense. Então, tudo no DNA. É sempre assim no DNA, né? A gente descobre isso, principalmente com cold cases, casos antigos. Normalmente é sempre uma linha de DNA que faz a gente realmente conseguir encontrar essa pessoa. Então, só voltando a esses assassinatos que aconteceram, todos eram intuitos sexuais. Então, a primeira vítima é uma menina de 16 anos. A primeira morte foi em 96. E ela, na verdade, o que era similar com o assassinato dela em relação às outras 2 meninas é que todas as meninas foram meio que abduzidas do mesmo lugar, do mesmo local, o que é uma região... No mesmíssimo lugar? Na mesma região, na mesma área. O que era, na verdade, uma região... tanto que a gente chama ele de The Claremont Serial Killer, porque é a região que ele realmente cometia esses crimes. Então, Claremont é uma região que há, inclusive, uma região de alto nível aqui em Perth, uma região cara e muito comum de ter balada, de ter festa, de ter casas de shows e tudo mais. Então, sempre foi uma região muito famosa por causa disso. Deixou de ser um pouco famosa depois que os assassinatos começaram a acontecer. Mas essa realmente foi o principal ponto, realmente. Foi essa questão de ter encontrado, de ter sido todos os assassinatos acontecendo na mesma região. E a primeira vítima, infelizmente, a gente nunca encontrou. Desculpa te interromper. Não, interrompe enquanto você... Deixa eu te perguntar. Esse cara, você tá me ouvindo? Claro. Esse cara, ele também era de nível bom, assim? Sim, ó, eu vou botar nível a falar social sobre bom ele. também, ele? Não, classe média. Não era uma pessoa com um nível alto. Só uma pessoa de classe média com um bom trabalho. Aliás, uma pessoa que ninguém suspeitava que poderia fazer isso. Uma pessoa que... Enfim, uma pessoa que ninguém imaginava. É sempre assim. É sempre assim, é sempre assim. E sobre o primeiro assassinato que aconteceu em 96, infelizmente a gente nunca conseguiu recuperar o corpo desse primeiro crime. A gente sabe, presume, umas 99% de chances de ela ter realmente sido assassinada. A segunda vítima aconteceu em 97, então um ano atrás de outro ano.
E o corpo dessa vítima foi encontrado nu, com indícios de abuso sexual e violência. E ela foi encontrada, não quero ser muito gráfica, se eu for muito gráfica, você me fala, tá bom? Mas ela só tinha 17 anos, ela foi realmente abduzida no mesmo lugar Esvel, não, do mesmo local que as outras, que a primeira vítima também foi encontrada, uma menina jovem também, menina fazendo festa, aproveitando a área, e a gente encontrou o corpo dela depois de acho que foi, na verdade, umas 5 semanas. Então, o estado de decomposição foi muito pesado. Então, encontrar indícios de DNA, encontrar indícios de qualquer outro tipo de prova foi muito mais complicado. O que a gente encontrou no corpo da segunda vítima foram fibras. E essas fibras foram coletadas, mas DNA mesmo, a gente nunca conseguiu adquirir nenhum por causa dela. E aí, nessa época, não se chamavam de serial killer Por ainda, né? conta. Mas o pessoal começou a ficar um pouco preocupado. A terceira vítima era uma menina de 19 anos, estava voltando da Índia, uma menina de classe alta também, uma menina jovem. Aliás, as 3 vítimas, meninas jovens e muito bonitas também. A terceira vítima estava voltando da Índia, a viagem, estava para estudar direito e, enfim, saiu de balada com os amigos e resolveu que no lugar de pegar um táxi juntos, né, na época que não tinha Uber também, ela resolveu que ia andar de volta para casa. Aliás, a primeira vítima, na verdade, ligou para um táxi, esse táxi nunca chegou. Então a gente conclui que ela foi abduzida antes de ter pegado um táxi. A segunda também começou a andar, porque é muito comum aqui, né? As pessoas andarem do local da festa para casa. E a terceira vítima também, a mesma coisa. E o corpo da terceira vítima a gente encontrou muito mais rápido. Foram 2 semanas. E os corpos foram encontrados em matas mais distantes. Pelo menos uns 22 quilômetros de distância a 35 quilômetros, porque o terceiro corpo foi encontrado a 35 quilômetros de distância, mas o outro foi 22 quilômetros. E, enfim, os mesmos indícios também, a gente encontrou fibra no corpo dessa terceira vítima. Desculpa, eu nem estou dando o nome das vítimas, se precisar eu falo também. Que é a Kiara Glennon. Ela encontrou o Não, corpo da não, não encontrou o corpo precisa. e encontrou a mesma fibra do corpo da segunda vítima. E dessa vez a gente conseguiu coletar o DNA. E o DNA foi da unha da terceira vítima. Acho que ela tentou se defender de certa forma e agarrou, enfim, e conseguiu coletar um DNA. Foi a primeira vez que a gente conseguiu coletar DNA. E isso foi em 2000. Não, isso foi no final de. Quase na década de. Nos anos 2000. Então, 1999. Quando a gente conseguiu coletar esse DNA, foi incrível. 2000. Foi 98, 99. Foi 99, desculpa. Quando a gente conseguiu coletar o DNA, é incrível. Mas a questão do DNA todo é que se você não tiver a pessoa em si, o acusado, na database, na coleção de informação, a gente não consegue. A gente tem um DNA, mas a gente não consegue alocar esse DNA para ninguém, né? Então foi complicado, porque a polícia da Austrália resolveu segurar essa informação, segurar a informação que a gente tinha DNA. Só que a gente começou a testar grande parcela da população aqui em Western Austrália, realmente na região de Perth. Primeiro, acho que o target foi motoristas de táxi, porque a primeira vítima pediu táxi. Então, foi muitas 1000 pessoas que submetiam ao DNA. Só que a gente não tinha nada que combinava, não tinha nada, a gente tinha um DNA e não conseguia encontrar nada que realmente combinasse com esse DNA.
Então, normalmente, todos esses casos acontecem e ficam mais frios e mais frios e mais frios. E outras linhas de investigações ocorrem também, entrevistas. Na verdade, quando você tem um caso como esse, onde as pessoas realmente têm um olhar público muito forte, muitas pessoas ligam, né? Então, muitas pessoas ligam e falam, olha, eu acho que o meu marido é um serial killer. Aí eu acho que eu tenho um amigo que ele é meio estranho, Sim. e ele estava ali e tal. Então, assim, isso aconteceu por muitos anos. Então, tinha muita gente que tinha muitas linhas de investigações. Tanto que foi uma operação muito complicada para organizar a papelada para ir para julgamento, porque são muitos anos e muitos pedaços de evidência que a gente precisava realmente proporcionar para defesa do acusado. Então, foi complicado. Só que a gente realmente tinha um DNA, o que é incrível. No Defesa. começo dos anos 2000. Só que a gente não tinha ninguém que combinasse com esse DNA. E a gente, nossa, Isso. foi uma investigação tão pesada que a gente, inclusive, teve O ajuda dom, de né, do DNA. Exato. E foi uma investigação que envolveu tanto dinheiro e o olhar público era tão pesado que a gente teve, inclusive. E outra coisa, a gente não tem muita experiência com serial killer, né? Não é uma coisa rotineira. Serial killer, a gente também, acho que até no Brasil realmente a gente tem um número razoável de serial killers, mas não, é uma coisa que não acontece com Estados frequência Unidos, aqui. né, que é cheio. Estados Unidos, que é cheio. Então, na época, a gente teve ajuda do FBI. A gente precisou de ajuda do FBI, inclusive encontrar alguém realmente que conseguisse fazer um profiling, né? Então, profiling é alguém que vai analisar a forma que os crimes foram cometidos e realmente traçar quais são as características que esse serial killer deve ter, né? Então, ele é organizado, ele é meticuloso, talvez ele tenha essa idade, esse período, talvez tenha esse problema. Então, e aí essa informação toda, esse profile criminal que a gente chama, né? Ajudou também a gente a eliminar um perfil. A gente começou a eliminar. Então, é uma ciência por trás do perfil. Mas é uma ciência um pouco mais complicada. Não é tão científica como um DNA, mas o profiling, né? O perfil de um assassino é interessante também. Normalmente eles estão muito corretos em traçar, enfim, quais são as características gerais de um psicopata, de um sociopata. E realmente dá para entender como que traçar um perfil dá para entender um pouquinho mais do que a gente está procurando, né? Então, quando você tem uma data, você tem tantas informações de tantas pessoas chegando falando, olha, a gente precisa disso, disso, aquilo. Eu acho que meu vizinho mostrou aquilo. Ter um perfil ajuda, pelo menos, a gente traçar um caminho mais fácil. Só que passou muitos anos, acho que foi em 2006 que teve uma revisão do caso, então uma série de revisões, né? Acho que esse Clemens serial killer mesmo, acho que já teve a Operação Macro, vou chamar Operação Macro, teve em torno de umas 6 revisões. E na última eles começaram a ampliar a busca do DNA de casos mais antigos. E eles descobriram um caso antigo. A gente conseguiu fazer uma comparação com o DNA de um caso antigo que aconteceu em 1992, de uma menina que foi abduzida quando estava realmente caminhando pela região de Clemon. Só que ela sobreviveu. E o que acontece? Ela foi abduzida por esse rapaz, que na época ela disse pra gente, olha, ela disse para a polícia australiana, eu acho que ele é australiano, a voz australiana, o sotaque australiano. Eu não vi ele, eu tava com tanto medo de abrir os olhos que eu tava achando que eu ia morrer. Ela só tinha 16 anos quando isso aconteceu também. E na época a gente tinha até dúvida se as meninas entravam no carro com ele oferecendo carona, mas quando a gente conseguiu entrevistar essa menina, ela falou, não, ele só me empurrou para dentro do carro
me amarrou e Forçou. me forçou dentro do carro. Então a gente já começou a traçar um perfil diferente. Ela, como que é o carro? O que o carro parecia? Ah, o carro era tipo uma van branca, tipo sabe, não muito grande. Então ela começou a dar várias informações que foram muito relevantes e ainda é. Inclusive ela ainda é uma menina muito corajosa. Ela está realmente ajudando a gente agora. Agora ela tem que é minha idade, tem quase 40 anos, mas ela está ajudando muito agora com o julgamento que está acontecendo também, porque ela é um trauma absurdo. Porque ela realmente achou que ia morrer. Ele levou ela para um cemitério, ele abusou ela sexualmente 3 vezes e ele achou que ela tinha morrido. E ela achou também que não ia acontecer nada. A gente acha que ela foi uma das primeiras vítimas também. Então, ele fez questão das outras vítimas de deixarem elas vivas, não, mortas, no lugar de deixar essa menina viva. E sim, foi bem traumático para ela. Ela conseguiu escapar dele. Ela Notas. encontrou o primeiro hospital. Aí ela fez o kit do estupro, né? Analisa tudo, coleta sêmen, coleta tudo mais. E aí, esse DNA que a gente coletou, que foi coletado dela no hospital, no começo dos anos 90, é o mesmo DNA que estava nas unhas da terceira vítima. Então a gente descobriu esse caso ligado com esse caso. Exato. E a fibra do terceiro caso conecta com a fibra do segundo caso. Exato. Então, assim, começou a relacionar tudo. Mas, de novo, a gente não tinha um DNA. Então, a gente... e nessa época eu estava trabalhando como um analista de inteligência para o cold case. Eu estava ajudando eles a coletar as informações. E, na verdade, o que a gente estava fazendo é uma ciência muito interessante também, que está muito em alta agora, que é a árvore genealógica do DNA. Não sei se já ouviu falar disso. Não, nunca ouvi. Então, eu explico para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente realmente coleta um DNA que cometeu um crime, e a gente tem o DNA, mas a gente não tem ninguém que combina isso no nosso sistema, a gente começa a ampliar a procura do DNA. Então, por exemplo, se você tem um parente, um irmão, um sobrinho, alguém que tenha alguma semelhança com o seu DNA, a gente começa a trabalhar com a árvore genealógica. Então, por exemplo, você pode não estar no sistema, mas se seu filho cometeu um crime e teve que coletar o DNA dessa pessoa, a gente consegue conectar você a esse DNA. É um trabalho bem minucioso, é bem complicado, é difícil, mas era uma forma que a gente achava que era a única forma, porque mais tempo fica um cold case, mais difícil é encontrar a pessoa, né? E foi o caso, realmente. A gente não teve sucesso com isso, infelizmente. A gente nunca teve ninguém. E a gente usa, pra você ter uma ideia, a gente usa o sistema de procura de DNA, não só da polícia australiana, mas de outros países também. Vários países colaboraram com a gente nessa coleta de DNA. Principalmente a Inglaterra também. Sim, porque poderia ser que ele tivesse ido do país, né? Exatamente, exatamente. E aqui na Austrália tem muita gente. A relação da Inglaterra com a Austrália é muito forte também. Então, às vezes pode ser do de se mudar para a Inglaterra de alguma certa forma. E a gente queria realmente encontrar esse DNA. E a gente, na árvore genealógica do DNA, a gente infelizmente não teve sucesso. Aí o que aconteceu? Em 2016, eu sei, já são 4 anos já, mas ainda demora o julgamento aqui na Austrália. Então, só agora, realmente, que o acusado está em julgamento. Na verdade, o julgamento terminou, mas como não tem um júri, é só um juiz, o juiz ainda não tomou a decisão, tá? Então, o que acontece é o seguinte, 2016, então, muitos anos depois, teve um plano
um plano envolvendo os outros estados da Austrália de resgatar DNA de antigos casos. DNAs que nunca foram processados, sabe? Às vezes, dependendo do crime, o DNA não é processado, não vai adiante, certo? Então, por exemplo, se é um crime... O crime em questão foi o seguinte: o nosso acusado, o nosso serial killer, em 1988, ele estava em Vitória, num outro estado aqui da Austrália, onde Melbourne, onde tudo isso, mas não foi em Melbourne. Estava em Vitória e ele invadiu a casa de uma menina, de uma moça que morava sozinha, roubou um kimono dela quando ela estava dormindo, masturbou no kimono. A gente acha que ele estava assistindo ela, ou não sei o que acontece. E deixou rastros de sêmen no kimono. E aí, esse kimono, que teve o sêmen e tudo mais, só que ele, na época, ele foi chamado porque eles pegaram ele. Pegaram ele e falaram: o que você está fazendo aqui, sabe? Um vizinho viu e entrevistou ele, e aí ele falou: ah, não, eu realmente não sei o que aconteceu, eu andei bebendo, eu não tô bem e tudo mais. Então, o que aconteceu? O nome dele entrou no sistema e o kimono foi coletado com sêmen, encaixotado. E como a gente já tinha o cara ali e já entrevistou o cara e tudo mais, falou: o cara é só um louco, sabe? Em 1988, o cara resolveu invadir a casa, masturbar no kimono da menina e descartar. Que coisa surreal, de onde isso aconteceu? E tinha o DNA no kimono, o kimono ficou com a polícia de Vitória, resolvendo colocar tudo em caixa e relaxou. Pra quê? Né? Já tem... Enfim, você ver, qualquer evidência é uma evidência relevante. E foi um planejamento. E aí eles fizeram essa revisão, resolveram artigos antigos, não só por causa do Clarence Serial Killer, por outros casos também, casos frios que ainda se trabalham, e resolveram realmente resgatar evidências antigas que nunca foram processadas de DNA. E foi aí que a gente pegou ele. Quando eles abriram a caixa, pegaram o kimono, fez uma análise química, coletaram um DNA, é o mesmo DNA da unha da menina, da terceira vítima, e do estupro da menina de 16 anos, que sobreviveu. Então, quer dizer, 88... 88 ele já era um maluco da cabeça. 97, 99. Exato. O cara já estava na ativa ali. Na ativa. E de certa forma parou. A gente não sabe por que parou. Porque é engraçado isso. Não engraçado, mas é um perfil do serial killer. Normalmente, se ele tá matando e tá funcionando, ele não foi pego, ele continua fazendo. Ele não consegue controlar. Então a gente não consegue entender por que ele parou. Exatamente. Então o acusado se chama Brandon Edwards. O senhor Edwards, ele está agora realmente no julgamento. Ele é um homem, acho que agora ele está nos 60 anos, o que combinava com a idade dele na época. Eu acho que ele tem 56 anos, alguma coisa assim, até esqueci. O que na verdade o fazia jovem na época dos assassinatos. E, infelizmente, ele declarou não culpado pela morte das 3 meninas, o que é muito triste, porque a vítima, a família da primeira vítima procura por informação. E, enfim, sim, é horrível, é muito, muito horrível. E só que ele, como tem a evidência muito forte com o caso de estupro, ele realmente também ele resolveu falar: não, eu sou culpado pelo caso de estupro, mas não pelo caso da morte das meninas. Então, isso que está declarando. Só que a gente realmente acredita que está tudo relacionado, porque a gente tem o forense
a gente tem o DNA conectando com a terceira vítima e tem as fibras. A gente conseguiu encontrar as fibras no carro dele da época, que era a fibra do tecido do carro dele que combinava com o tecido do carro, com o tecido, com as fibras encontradas na segunda vítima. Então, assim, a evidência é importante, mas a gente só sabe o que vai acontecer provavelmente em algumas semanas. Tomara. Eu acho que a gente está num limbo. Todo mundo está muito nervoso com o final desse julgamento, porque a gente quer realmente que ele seja acusado pela morte dessas 3 meninas. Mas é complicado, porque ele declara que ele não é. Mas a gente realmente acha que a evidência é relevante nesse caso. Mas sim, foi uma investigação muito longa. O senhor Edwards é muito um cara... longo, exato. Exatamente, é um cara que treinava uma escola de futebol. Ele, na verdade, era um especialista de telefonia. Então, ele dirigia um carro do trabalho, que era uma van branca de telefonia. Então, dá para fazer essa conexão. E é um cara totalmente banal, ninguém imaginava. Você confessa, você entrevista os vizinhos, fala, não, mas... Não, senhor Edwards, ele tem família? Ele foi casado por um período de tempo e uma relação um pouco conturbada com a esposa. Não tem história de violência doméstica, mas é uma relação meio confusa e complicada, no ponto de... Não tem filhos? Não tem filhos. No ponto de, tipo, a esposa trazer outros homens para casa e ele tá ok com isso. É muito surreal. Não dá para entender o que aconteceu. Mas, sim, é um cara muito introvertido, extremamente introvertido, muito quieto, inteligente, muito inteligente. Uhum. Conseguiu limpar os rastros. A gente achou que quando a gente conseguiu quando a gente conseguiu finalmente, enfim, fazer uma procura na casa dele, a gente achou que ia encontrar algum tipo de troféu, porque serial killer adora manter um tipo de troféu das vítimas também. Até uma forma de manter a vontade sexual, uma forma é surreal, mas é como que funciona. De relembrar o evento. Exatamente, de relembrar o evento. E a violência desses crimes também não é qualquer tipo de estupro, não. Foi incrivelmente violento, como ele realmente matou essas meninas, de forma devagar, de forma surreal. Você vê a primeira vítima do estupro em si, o que ela sofreu foi muito triste, foi muito absurdo mesmo. O nível de violência que ele fazia nessas meninas. Então, é surreal. Mas ninguém acredita, ninguém acha que ele é um assassino. Ninguém imaginava. Tanto que dessas milhares de ligações que a gente recebeu do público na procura de ajudar a gente com informação, o nome dele nunca apareceu. Então, ninguém imaginava mesmo que esse homem seria o que seria hoje. Então, eu preciso fazer um outro live com você assim que a conclusão desse julgamento termina. Aí eu já te falo o que vai acontecer. Espero que funcione, espero que funcione. Ai, gente. Muito pesado. Ó, tá um pouco de atraso no nosso vídeo, mas tem um pouquinho de paciência que você demora um pouquinho para me ouvir aí, tá? Não tem problema. Aí. Mas é muito triste. Muito triste. Eu acho. É pesado, é muito pesado. Eu sinto muito pena pela família das vítimas também. Acho que é o pior. Eu ia te perguntar, e você, trabalhar nessa área, como é que você lida com isso? É complicado. Então, são muitos anos que eu já trabalho com homicídio. Mas eu acho que muda um pouco quando você tem filhos, sabe? Então, é complicado quando você tem filhos. A única coisa que eu peço é para eu não trabalhar com homicídio envolvendo criança. Porque é uma coisa que eu não consigo trabalhar. E, infelizmente, o que acontece? A gente tem uma reestrutura
recentemente no meu trabalho que a gente deveria estar ajudando outras áreas também. Então, não só homicídio, mas como sex crime, né? Crimes de sexo, child sex crime abuse, então abuso de crianças também. Então, ajudando a coletar evidência que vai para o julgamento. E eu cheguei a trabalhar em 2 casos relacionados com crianças e realmente é difícil. Tanto que meus amigos que trabalham realmente, meus amigos detetives que trabalham nessa parte do child, que trabalha com crianças que sofrem tipos de abuso, normalmente não têm filhos. Ou se tem filhos, bem mais velhos, porque é complicado. Mexe com você um pouco. Mas, de uma certa forma... Só de você me falar, eu já tô assim, mexida demais. Mas de certa forma também, cara, você aprende a não... Você aprende a não se conectar com o caso, de certa forma. Então, você vai lá e faz o trabalho e sai. Mas aqui tem uma preocupação muito pesada com o nosso bem-estar também. Então, a gente tem uma avaliação com um psicólogo a cada 3 meses. E se eles acham que você não está lidando bem, que é uma situação que não está te fazendo bem, eles normalmente colocam você para fazer algum outro tipo de trabalho, né? Então, a gente tem uma avaliação com um psicólogo a cada 3 meses, o que eu acho que é válido, é importante. Para saber se a gente está lidando bem. Faz parte. Vou te perguntar, Débora, o índice de violência na Austrália não é tão alto, né? Então, o motivo não é alto. para se assassinar é pura doença. A pessoa tem uma alma doente, porque ela sabe que ela pode matar uma outra pessoa. Gente, não tem. Olha, eu tô muito mexida com tudo que você está me falando, porque eu já estou imaginando essas famílias, enfim, é tanta coisa que está passando na minha cabeça. Mas para uma pessoa, ela não tem aquele motivo, né? Não. Matar é por puro prazer. Porque Com aí certeza. não é um país pobre, falar assim, a pessoa mata por necessidade, sei lá, apesar que não tem justificativa, né? Para você matar uma outra pessoa, isso não tem justificativa. Não tem. Não tem. Mas com certeza, a gente tem muito crime passional aqui. A gente tem É isso que eu ia perguntar. Você tem uma ideia? Acho que foi 2 meses atrás, a gente teve um caso aqui que realmente mexeu com a gente. A gente ficou muito para baixo. Que foi uma menina, uma mãe com 2 crianças que tinha realmente já alertado a polícia que o marido, ela era um ex-marido, mas que o ex-marido estava ameaçando ela. Enfim, a polícia estava tentando fazer o melhor que podia na lei de deixar o marido longe dessa mãe. Mas tinha um menininho, um bebê de 9 meses, mais uma outra criança, um menino de 6 anos. E o marido, quando ela estava saindo da casa dos pais, o marido entrou no carro com tudo, trancou as portas, pôs petróleo, jogou petróleo e pôs o carro em fogo. Matou todos no carro, incluindo ele. E isso foi um dos casos que mexeu muito comigo, sabe? Porque eu falo, puta, podia ter sido evitado, sabe? E é o que é uma doença mental, você vê, é uma doença mental. Apesar que eu acho que esse cara é um psicopata. Mas são muitos casos assim, aqui se a gente chama de casos passionais. E como a gente aqui também não tem muito acesso à arma de fogo, normalmente são casos também com faca, muitas pessoas morrem esfaqueadas aqui. Ou um dos crimes muito comuns aqui Arma também, branca, né? exato. Um dos crimes muito comuns também aqui é pessoa beber demais, que o australiano bebe pra caramba. O australiano beber demais, tá numa festa, entrar numa briga com tudo, dá um soco em alguém, essa pessoa cai, bate a cabeça e morre. É um crime tão simples, mas acontece mais do que você imagina. Inclusive, tinha até uma campanha aqui na televisão dizendo, né, a expressão era "one punch can kill". Então, um soco pode matar, porque era um crime tão comum. Porque eu acho que um bêbado batendo um outro bêbado, o outro bêbado
não vai conseguir se segurar bem na hora que cai. Então, é um dos crimes que eu já trabalhei em vários casos assim, do tipo, um rapaz jovem deu um soco em alguém, matou essa pessoa e passa o resto da vida na prisão. É surreal. Então, é complicado. Mas, assim, um dos casos mais comuns que a gente tem aqui é envolvendo a comunidade aborígene, na verdade. Porque a comunidade aborígene tem muitos casos de uso de álcool e drogas. E muitos casos de Nossa. violência doméstica também. Muitos, muitos casos. Então, eu sempre tenho um, um caso que é clássico no meu trabalho, infelizmente é triste dizer, mas a gente sempre tem. É um homem aborígene matando a parceira aborígene, sabe? E da pior forma possível, sabe? Com uso de violência. A violência bruta mesmo, sabe? Violência absurda de puxar a pessoa pelo cabelo, chutar a cara, sabe? Oh, desculpa, eu tô sendo tão gráfica nisso aqui, as pessoas não vão querer mais me assistir. Mas, pelo amor de Deus, fala uma notícia boa. Mas, Não, hoje o mas assunto é pesado, Débora. exato, o assunto é pesado, a gente pôs isso na informação. Mas realmente a gente tem muitos casos, assim, tem muitos casos de violência doméstica. Tem caso de droga relacionado, não muito. Normalmente é mais crime passional mesmo. Crime passional de, enfim, de alguém ter um problema com alguém e resolver matar. Ou nem resolver matar. Normalmente nem resolve matar. Perde a linha e acaba matando. Então, às vezes, não foi nem planejado. Nem, não foi premeditado. Então, assim, mas eu não sei, é engraçado, que eu às vezes falo para meus amigos, acho que eu devia começar a trabalhar em algum outro lugar, porque eu já estou trabalhando como homicídios há tanto tempo. Às vezes eu falo de pessoas sendo mortas de uma forma tão tranquila, e às vezes eu vejo as caras das É pessoas igual, ficam tão igual chocadas. médico, né? É o seu trabalho, é igual médico, ele já se acostuma com aquilo, né? Infelizmente. Mas o seu caso eu acho que ainda é pior, sabia? Porque o médico, ainda a pessoa morreu por uma doença, É é complicado. triste e tal, mas o seu caso, meu, é porque uma pessoa foi irresponsável e foi lá e matou outra. Ai, dado. É Que horror. toda a evidência que sai do, da polícia. Então tem que olhar muitas fotos. E as fotos são explícitas. Então, vídeos de testemunhas, vídeos do local, vídeos de tudo. Então, assim, é complicado, porque a gente realmente está exposto a muita coisa. Mas eu acho que o importante é você realmente analisar como está a sua saúde mental também. Se eu acho que está me deixando um pouco mais para baixo, eu não vou ter problema nenhum de chegar para a psicóloga e falar, olha, eu não quero mais fazer isso. Mas eu tenho uma certa forma, um certo orgulho de trabalhar onde eu trabalho, porque eu acho que, de certa forma, eu ajudo no processo de agilizar essa questão de justiça, de closure, sabe? Às vezes as vítimas só querem justiça e fazer parte Isso. disso é bacana. Mas é mórbido, é bem mórbido. Sim, vendo por esse lado. É, Você já imaginou que você ia parar, trabalhar para a polícia? Você já imaginou quando você começou lá? Porque você, não, né, é formado em jornalismo, pós-graduado em jornalismo internacional. Você não. imaginava uma outra coisa, né? Eu nunca imaginei, primeiro, eu nunca imaginei que eu ia estar morando aqui na Austrália, ou que eu ia casar com um australiano, principalmente australiano. Mas eu nunca imaginei, não, eu nunca imaginei que. Mas é a vida, né, cara? A gente nunca imagina o que vai acontecer. É É, surreal. E hoje eu amo o que eu faço. Às vezes eu sinto falta um pouco do jornalismo, mas às vezes é complicado também. Às vezes você tem que levar a vida adiante e funcionar como funciona. Eu acho que o momento que eu decidi mudar aqui para a Austrália, eu sabia que jornalismo é uma área que eu não poderia exercer da mesma forma. Até porque, trabalhando com os veículos de comunicação agora também, inglês, por mais que o meu inglês seja bom, meu inglês não é fluente como uma pessoa nativa. Não para escrever, não para falar, né? Então, é complicado
É um complicado trabalhar como jornalista nessa área. Você tem, por mais que eu escrevo bem, em inglês eu tenho que escrever melhor que todo mundo. Isso que me torna jornalista. Então, é. Entendi. Mas eu não tô feliz. Mas você mesmo, Carla, você ia imaginar que ia viver a vida aí na Inglaterra? A gente nunca sabe essas coisas. É surreal. Não. Não, mas é assim, eu estou pensando em questão da sua carreira. Quando É. você começou lá, quando você se formou, você nunca ia imaginar que ia estar trabalhando numa polícia Não. e, né, trabalhando com esses casos, enfim. Mas ainda bem que você tem uma cabeça boa, você está ali com acompanhamento também psicológico, né? Até eles se preocupam com isso é bacana também da parte deles. Faz parte do profissionalismo, né, também. Com certeza. Mas a questão é saber que você sabe se posicionar. É pesado, é triste, mas é o seu trabalho. Você está ali também entendendo que é uma coisa importante que vocês precisam fazer, infelizmente, mas precisam fazer para pegar essas pessoas malucas que matam Exatamente. outras, né? Pessoas que Enfim, matam. é muito pesado. Pessoas que matam. Ai, ai, ai. Débora, Vocês vão sair daqui e vão querer entrar num podcast. Se vocês gostam de podcasts, como que se fala em português? Podcast? Podcast? podcast. Podcast, mano. Podcast. Tem que pôr um i no final. Exatamente. Se vocês estiverem interessados, tem o do Clement Serial Killer. Eu posso mandar para vocês, vou escrever aqui se vocês quiserem. Vocês podem ouvir o podcast Sim. do julgamento do dia 1. Então acho que foram 5 meses de julgamento no total, até concluir. E aí, cada dia do julgamento tem foi a informação que foi dividida, as pessoas que foram testemunhas. Enfim, é bem interessante. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso também, entra lá. É um bom podcast, é de um jornal aqui local, daqui de Western Australia. Mas vai dar uma ideia melhor para vocês aí, que eu dei uma informação muito geral para vocês do como que a gente realmente pegou esse serial killer, mas eu acho que vocês vão ter uma informação muito mais interessante se vocês conseguirem ouvir o podcast também, porque é bem interessante também. E vão poder treinar o inglês também. Treinar o inglês australiano. O inglês australiano. Yeah. Goranha, é outro nível. Goranha. Ai, eu nem sei falar inglês australiano. Não, mas muito bom. Desde a primeira vez que eu me mudei para cá, eu estava dirigindo aqui e um amigo meu australiano chegou para mim e falou assim: Chakayui, né? Eu falei: quê? What? Chakayui. Eu falei: que é Chakayui? Que língua é essa, sabe? E a gente, eu morei na Inglaterra, está acostumada mais com sotaques, mas Chakayui? Pode ser Chakayui. Então, Chakayui é Chak a Yui. É do a you return. É voltar, fazer um retorno. Chakayui. Sim. Você vê, cara. Jesus, é outra língua. Tem que fazer o curso. Tem que fazer o curso de inglês australiano. Australiano deixa tudo curto também. Mas você sabe que o australiano criou a palavra selfie? Eu não sabia disso. Fun fact. E fala tudo no diminutivo também, tudo né? no diminutivo. Exatamente. O biscoitinho, não é? Biqui. Como é que eles falam? Biscoito? Biqui, né? Biqui. É bonitinho. Afternoon, Arvo. Howdy, não é howdy, é howdy. No australiano. Good afternoon, yeah. Mas tem vários, eles deixam tudo no diminutivo. E é engraçado também. Eles são igual a gente, sabia? No Exatamente. Português. Porque o pessoal de Portugal fala que a gente deixa tudo no diminutivo. Fala, ai, que bonitinho, que gracinha, o gatinho. Exatamente. Que coisinha mais fofinha. A gente faz tudo no diminutivo. Eu acho que sempre quem é da língua faz. Porque no alemão é assim também. Não, mas aqui é mais no diminutivo porque o australiano é tão preguiçoso para falar que quer deixar tudo mais curto, mais rápido. Ele não quer falar, ele quer viver a vida. Esse paraíso aí tem que viver. Spaghetti à bolonhese. Então, spaghetti à bolonhesa. Spagbol. Spagbol. Bonitinho. Terra boa.
É terra boa. Débora, muito obrigada. Nosso tempo aqui já foi. Desculpa muito pelo obrigada sotaque por se horrível. dispor. As minhas palavras são Não, difíceis. maravilhoso. Hoje o assunto, pessoal, hoje o assunto foi bem pesado. Bem pesado. Me mexeu aqui, tô mexida ainda. Mas é importante a gente também, né? A gente traz aqui no canal assuntos variados. Então, gente, lembrem-se que lá no na primeira live que fiz com a Débora, ela falou bastante sobre a vida na Austrália, então foi bem bacana também. E hoje foi bem interessante, apesar de ser pesado, é interessante. Bem E é o pesado. trabalho que ela faz lá, né? Então, vamos continuar aí ligados. Vocês têm interesse também de ver os podcasts aí que ela estava falando, ela vai colocar aí para vocês. E é isso, gente. Esperar que esse mundo não seja tão cruel, né? Exatamente. A gente tem que guardar o nosso coração de todas essas coisas malvadas, que é horrível mesmo. Exatamente. Infelizmente, o mundo é mal, mas a gente tem que se guardar do mal, né? Ter Exatamente. Deus no coração e tocar a vida. É isso mesmo. Obrigada, Falou Débora. certíssimo. Obrigada a você, obrigada por me receber. Obrigada, viu? Eu vou mandar Espero o nos link, vermos eu vou breve. mandar o podcast do Clemon Serial Killer. E quem quiser Manda ouvir, sim, manda que é super interessante. Doranha Mai. É ótimo. Apesar de ser muito pesado para mim. Não sei se eu vou querer É um ouvir. pouco pesado, mas, cara, o que tem de podcast de crime hoje em dia também, que é tão pesado, você não tem noção, sabe? Eu acho Eu vi. que, de certa forma, eu acho que eu não deveria ouvir esses podcasts, mas eu sempre ouço. Já trabalho com isso. Você gosta de Crime Scene Investigation, CSI, aquele eu CSI. acho que sim. Eu acho que porque eu trabalho nessa área, me interessa muito, sabe? Uma das séries que eu mais gosto aqui, se você, só um conselho, não um conselho, mas quem quiser assistir realmente, que eu falei um pouquinho sobre... Uma sugestão. Uma sugestão. Para quem que gosta de entender um pouquinho mais de perfil de serial killer, tem uma série que você encontra na Netflix chamada Mindhunter. E realmente fala sobre realmente como começou isso com o FBI. Os dois personagens são fictícios, mas são personagens realmente conectados às pessoas reais, realmente que começaram a realmente fazer esse profiling, começaram a entender um pouquinho mais a cabeça de serial killers. E o que é interessante é que eles começaram a entrevistar famosos serial killers nas prisões para tentar entender o que leva eles a fazerem isso, a traçar alguma informação. Eu adorei. São 2 temporadas já disponíveis. Quem quiser assistir, Mindhunter. Eu gosto. Eu acho ótimo. Eu assisti uma na Netflix, mas aí é nos Estados Unidos, que é do... Ai, como é que chama? Unbelievable. Inacreditável. Eu achei Você muito viu boa. essa série? Eu adorei. Eu achei que foi muito bem feita. Baseado em fatos reais. Muito né? bem feita. É. Baseado em fatos reais, que aconteceu em 2015. Essa série foi feita em 2019. Pegaram o cara. É impressionante como ele é sutil. E tanto que a menina lá... Não tô dando nenhum spoiler, porque no trailer já mostra tudo. A menina nem entendia. Ela achava que era coisa da cabeça dela. E ninguém tava acreditando. Porque né? todo mundo... A primeira menina que foi lá falar... Ninguém levou ela a sério como vítima, né? Então foi... Ninguém levou. Não, se você gostou dessa, assiste Mindhunter. Gostei. Mas não hoje à Tá noite, bom. porque a nossa conversa já foi muito pesada. Não, hoje eu já tive muito pesado. Eu vou agora ver lá minha família. Vai ver coisa positiva. Vai ver uma comédia romântica. Vou, com certeza. Tá Débora, obrigada. Já vai cair aqui a nossa beijo. conexão aqui, porque fica todo mundo bem aí, tá, meu amor? Tchau, Um beijo grande. Dá um beijo nos teus pequenos. E Pode na deixar. Velma também, tá? A Velma também. Nossa Greyhound. Um beijo enorme. Greyhound. Beijo. Tchau. Tchau.